Confronto de hoje à noite, ele é importantíssimo para o nosso Mengão. A gente sabe de todas as dificuldades que o nosso elenco está atravessando. Retrospecto, apertadíssimo. Mas a gente tem vantagem, né? Ainda estamos no positivo. Que bom. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como todos os dias a Ju fala incansavelmente, é rapidinho. Pá, pum. E deu. Assim é? Assim é. Assim é, que bom. Bom, bora começar então com as notícias, porque graças a Deus, amigos, hoje é dia de Mengão. Pois é, depois daquele jogo horroroso da seleção brasileira de ontem, né? É melhor nem falar. Que coisa horrível. Galera, só para ter um fechamento na informação, ontem o STJD julgou o Palmeiras. A gente inclusive havia comentado que a multa poderia ser de R$100 a 100 mil, mas nada disso aconteceu. O Palmeiras foi inocentado do episódio. Então, pode bater, pode cuspir, tá tudo certo. Não tem penalização nesse nosso país. E seguindo com as notícias, ontem, o ex-técnico do Flamengo, que eu tenho certeza tem tanta gente com saudade dele, Jorge Sampaoli, deu uma entrevista na Espanha para o jornal Marca. E lá, ele foi perguntado sobre dificuldades de trabalho pelos clubes que ele já passou, e inclusive fazendo algum tipo de comparação. Ele disse que trabalhar no Brasil é extremamente difícil, pelo calendário, pela proximidade dos jogos e, em específico, trabalhar pelo Flamengo. Segundo ele, lá tudo tem uma intensidade muito maior. Lá, que ele estava na Espanha, tá, galera? No nosso Mengão, realmente, eu até concordo nesse aspecto com ele. Tudo ganha um potencial um pouco maior. Devido ao tamanho, inclusive ele mencionou isso, dizendo ser o maior clube do mundo. E a gente não questiona isso, questiona? Não, até nesse ponto eu concordo com o Sampaoli. E falou que trabalhar na Espanha, comparado a trabalhar no Brasil, é um mar de rosas. Só para constar, desde quando o técnico saiu do Flamengo com a burra cheia, afinal de contas a multa rescisória foi altíssima, até hoje ele não trabalhou em outro clube, tá de férias. Bom, galera, seguindo com as notícias, a Conmebol divulgou na tarde de ontem datas e horários das oitavas de final da Libertadores. Haverá jogos de times brasileiros na terça, quarta e quinta-feira das duas primeiras semanas de agosto. Mas vamos falar do que interessa para nós, os jogos do Mengão. Jogo da ida, dia 15 de agosto, às 21h30, Flamengo e Bolívar no Maracanã. Jogo da volta, 22 de agosto, 21h30, Bolívar e Flamengo no estádio Hernando Siles. Ah, meu Deus, preparem os corações, amigos. O encontro já está marcado. Já está marcado. Continuando com as notícias, eu tenho absoluta certeza que tem muitos torcedores do Flamengo que nunca conseguiram entender o porquê Pablo não era titular no Flamengo. Ou porque não recebesse mais oportunidades vestindo a camisa do Mengão. Pablo era aquele zagueiro que usava umas trancinhas no cabelo, né? O próprio. Ah, tá. Lembro do cidadão. Pois é, galera. O Flamengo não renovou com o Rodrigo Caio. Hoje, inclusive, está no Grêmio, que é o nosso próximo adversário e pode, inclusive, entrar em campo hoje. Eu não cheguei a acompanhar se eles conseguiram oficializar o nome no bid do jogador, porque se conseguiu, o Renato Gaúcho queria contar com ele nessa partida contra o Mengão. Mas, beleza. Esqueçamos Rodrigo Caio e vamos pensar no Pablo.
Esse jogador, ele tem contrato com o Flamengo até o ano que vem. Amigos, eu nunca entendi o contrato desse atleta com o Flamengo. O Botafogo pegou o atleta emprestado no início do ano. Pasmem, a última partida que ele entrou em campo foi no dia 21 de abril. De lá para cá, nada. A única coisa positiva para o Flamengo na história é que 74% do salário do atleta, quem paga é o Textor. Fora isso, sinceramente, que contratação foi essa? Realmente ele pouco jogou pelo Flamengo, né? Às vezes que entrou não demonstrou muito bem o futebol. Eu, particularmente, não lembro de uma partida fenomenal que o Pablo fez. Ai, o que falar desse cidadão? A chegada dele ao Flamengo foi com status de estrela. Essa era a verdade da época. O salário, amigos, não é baixo. Possibilidades de sair do Flamengo? Houveram várias, mas ele em nenhum momento quis. Saiu por empréstimo para manter o contrato ainda com o Mengão. Ou seja, tá amarrado. Bom, galera, seguindo com as notícias, nas principais competições na Europa, existe uma tradição de entregar o prêmio do melhor do mês no decorrer de cada campeonato. Esse ano, o Brasileirão Invejosinho também, passou a eleger os destaques na competição. E no mês de maio foi um jogador do Mengão, sabe quem? Quem? Nico de la Cruz. De la Cruzita? De la Cruzita. Curiosamente, amigos, de la Cruz fez apenas 2 jogos no Brasileirão no mês de maio. Um contra o Bragantino, naquele empate de 1-1, e também na vitória por 2-0 sobre o Corinthians. E só para título de informação, o vencedor do mês de abril, que foi o primeiro mês da competição, foi o Gustavo Scarpa do Galo Garnizé. Esqueçamos esse, vamos falar de la Cruz. É um jogador que desde quando chegou ao Flamengo, ele só nos impressiona. Um motorzinho extremamente técnico, brigador, batalhador e merecedor. Inclusive, para mim, não vou cansar de dizer isso, uma das melhores contratações que o Flamengo já fez. E já que temos agora esse prêmio aí simbólico, parabéns ao Nico de la Cruz por ser eleito o melhor do mês de maio. Esse prêmio, inclusive, ele conta no final do ano para ser eleito o melhor jogador do campeonato. Interessante. Continuando com as notícias, PSG e Real Madrid, eles meio que criaram uma briga para saber quem é o time mais gastador do mundo. Será que a gente pode colocar desse jeito? Quem tem mais dinheiro? Sei lá. Tá mais ou menos nesse nível. Depois que o Real contratou Kylian Mbappé, o dono do PSG quer meio que dar o troco no Real Madrid. Apesar de ser um troco meio indigesto, né? Ele tem a pretensão de investir na contratação de Vinícius Júnior. Amigos, sabe quanto custa o Vinícius? 1 bilhão de euros. Algo em torno de 5,480 milhões. Desculpa, é até difícil falar. Algo em torno de 5,480 bilhões de reais. É muita grana. Só que é o tal negócio, né? O jogador tem que querer e o Florentino também. Nem o Florentino quer e nem o Vini se interessa pela proposta. Quem está de olho nisso, na verdade, é o Mengão. Se caso saia uma negociação dessa, pegaria algo em torno de 150 milhões de reais. Caramba! Tá bom para você? Que Flamengo tá isso? doido para sair o negócio. Dali Vini Júnior. É só curiosidade, tá, amigos? Seguindo com as notícias, galera, a gente fala muito do nome de jogadores que o Flamengo tem interesse em contratação. Muitas vezes as notícias elas são ventiladas e a gente repassa para os amigos para estar mais ou menos em sintonia com o que acontece no mercado. O nome, por exemplo, de Danilo, da Juventus, que inclusive ontem jogou pela seleção brasileira, é um nome que agrada, apesar de Marcos Braz dizer que não, mas nada do que o Braz fala se escreve. A verdade é essa e já está comprovado ao longo desses últimos anos que ele trabalha como vice-presidente do Mengão. É um lateral direito, é extremamente importante,
Um jogadorzaço que para nós seria interessantíssimo. Problema da história. O contrato dele vence no meio do ano que vem. E a Juventus meio que também não tem muito interesse em estar negociando, apesar de estar passando por um período de transformação no clube, trocando peças, se enquadrando financeiramente com a realidade do país. Tudo isso envolve esse momento da Juve. Independente disso, o Flamengo, caso não tenha sucesso na contratação de Danilo, já tem até um plano B. É Cédric Soares. Esse jogador, lateral direito, 32 anos de idade, estava no Arsenal até esse mês. Se encerrou as competições europeias, o jogador está livre no mercado. Portanto, é uma opção caso o plano A, não dê certo com relação à contratação para a posição. A verdade toda é uma só. Lateral direito, nós precisamos. Para antes de ontem. Para antes de ontem. Então, cara, se é um, se é outro, mas por favor, contrate alguém que cubra as necessidades da lateral, porque é um ponto complicado do nosso Flamengo hoje. E vamos tomar cuidado, amigos, para nossa lateral esquerda não virar uma direita, né? Hoje, por exemplo, não está muito diferente. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois de 11 dias, o Flamengo, enfim, volta a campo hoje diante do Grêmio e fará hoje o jogo de número 123 contra os gaúchos e busca aí manter o seu histórico positivo. Os números, amigos, são bem apertados, mas ainda assim, o Mengão sai à frente em número de vitórias. Foram 122 jogos, 42 vitórias do Flamengo, 39 empates, 41 vitórias do Grêmio, 151 gols marcados pelo Flamengo e 154 gols marcados pelo Grêmio. Olha esse histórico. Ele só mostra o equilíbrio entre as duas equipes que já proporcionaram momentos mágicos no futebol. A gente nunca vai se esquecer daquele 2019, os 5-1 da Libertadores, que foram simplesmente maravilhosos. Ficam na história toda vez que a gente fala de futebol, fala de grandes vitórias. Esse jogo, com certeza, está no contexto. E os números só apresentam o que ele significa para nós. E quando se enfrentam é sempre um grande espetáculo, né? Inclusive, o Flamengo passou um período ali nos anos 90 que tinha dificuldade em bater o Grêmio. A história virou agora, nesses últimos anos, que o Flamengo conseguiu, inclusive, uma retomada bastante interessante contra os gaúchos, com eles tendo ganhado, se não me falha a memória, no ano passado. Sim. Depois de bastante tempo lá na casa deles, porque no Maracanã ainda continua a invencibilidade. Bom, então bora para a vitória 43, Flamengo. Para cima deles. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço, amigos, e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.